Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 18 ao versículo 30. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Muito bem, irmãos. Se voltarmos no versículo 2 do capítulo 13, diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Desde pequeno, irmãos, eu ouço a palavra quaresma. Confesso aos irmãos que nunca gostei muito desta palavra, talvez pela tradição reformada protestante e também pelas intencionalidades, por detrás. Então tem o carnaval, onde as pessoas liberam a carne para fazer o que quiserem, e depois tem um dia chamado o tal dia de cinzas, vai se saber lá o significado disto, e depois então tem início um período de quaresma. Eu nunca gostei, porque já no coração infantil, desde pequeno, que não entendia muito bem as coisas, mas a gente sabia já desde pequeno discernir o certo do errado. Não pense vocês que uma criança, um pré-adolescente, um adolescente não sabe, ouvindo a igreja, o que é certo e o que é errado, sabe? Ele pode não entender, de uma forma mais adulta, o significado. Então, eu não gostava, porque eu já sentia, enquanto criança, que aquilo não estava certo. Primeiro, era errado participar da festa da carne. E depois é um ato de hipocrisia, ficar num período chamado quaresma. É o 40º dia. A palavra não tem em si nenhum significado estranho, místico, Quaresma é uma palavra latina que significa o 40º dia. Conforme a gente vai crescendo e vai entendendo que existe de fato um calendário litúrgico, embora não sejamos católicos, sejamos
cristãos reformados e protestantes, mas muitas coisas do calendário litúrgico cristão nós aplicamos à nossa igreja. Por exemplo, a Páscoa é comemorada em todas as igrejas. Todos nós dedicamos um momento de celebração muito especial no período da Páscoa, não é verdade, irmãos? Mas, se você pensar bem, né, nesse número 40 tem sempre a ver com um período de provação, sempre tem a ver com um período de consagração, de quebrantamento, né? Moisés ficou 40 dias no monte, e ali ficou em consagração para se preparar para a missão. Jesus foi tentado pelo diabo, diz a palavra, e se preparou espiritualmente num prazo de 40, né? De 40 dias. Então, o significado dos 40 dias seria um tempo, né, em que a gente interrompe determinadas coisas e passa por um momento de consagração espiritual, até chegar o momento da Páscoa, onde nós reconsagramos a nossa vida ao Senhor. Se isso não for importante, irmãos, porque você não se importa muito com essas questões de calendário cristão, eu acredito que é importante nós nos atermos a esses textos das Escrituras que antecederam o momento mais dramático, que foi a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho nada contra que a nossa vida toda, não apenas num período de 40 dias, mas toda a nossa vida, seja uma vida sempre quebrantada, seja uma vida sempre consagrada, seja uma vida sempre aos pés do Senhor, seja uma vida que está sempre numa preparação especial de consagração, porque isto é bíblico. A história da igreja, a história bíblica mostra que diante de momentos específicos, a igreja sempre se quebrantava, se humilhava, jejuava, buscava a Deus com mais intensidade. Eu creio que a vida cristã tem que ter este aspecto de busca, de introspecção, de luta, de análise constante. A palavra de Deus diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se estáis realmente na fé. Às vezes ligamos o piloto automático e a gente vai vivendo, sem um olhar mais atento para nós mesmos. Esse texto, irmãos, é um texto que nos convida a uma preparação para a Páscoa. Por que não? Daqui a menos de 40 dias, celebraremos a Páscoa. E por que não vivermos esses dias pensando na vida entregue de Jesus por nós? Vivermos esses dias focados na cruz, no sofrimento de Jesus pelos nossos pecados, de pensarmos na dor e no sofrimento que o nosso Salvador passou, de pensarmos também na manhã gloriosa da ressurreição, de pensarmos na agonia de Jesus e nos sentirmos confortados quando passarmos por momentos de lutas, dificuldades e tribulações. Lembrarmos que Jesus também, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E deixar Deus ir tratando com o nosso coração, momento a momento, dia a dia, acontecimento a acontecimento. Por isso que esse período dentro da liturgia é tradicionalmente reconhecido como um período de recolhimento espiritual, práticas piedosas, até mesmo um período de caridade. Às vezes nós vamos vivendo numa sociedade tão hostil, né, uns aos outros, e não há um paulistano que não tenha medo, no momento que ele para num semáforo, no momento em que para em um estacionamento, no momento em que sai, né, da garagem, ou entra na garagem, no momento em que passa em determinados lugares, não há um sequer que não viva momentos assim,
Em verdade vos digo. Tem uma passagem aqui em João, no capítulo, nesse texto que nós lemos, no versículo 20, que eu gosto muito. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então esse período é um período em que a Bíblia está dizendo que é necessário receber a Jesus. É necessário crer em Jesus. E no momento em que eu recebo Jesus, no momento em que eu estou praticando a vida cristã, no momento em que eu estou vivendo na presença de Deus, significa também que eu estou recebendo aquele que enviou a Jesus, que é o próprio Deus. Mas voltemos ao texto, irmãos. Após os sinais realizados por Jesus, há uma triste citação aqui no capítulo 12, versículos 37 a 40. Se você voltar uma página das Escrituras, depois de Jesus ter feito todos os seus milagres, está escrito assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. E o texto diz ainda: isto disse Isaías, porque viu a glória dele, ou seja, a glória de Jesus, e falou a seu respeito. Nós estamos no momento do ministério de Jesus, em que o evangelista João faz essa triste constatação. Apesar de tantos sinais realizados por Jesus, muitos não creram. E muitos não creram, porque a Bíblia também diz que Deus cegou os olhos e endureceu-lhes o coração, exatamente para que não pudessem crer. Quando nós olhamos para o mundo, nós até entendemos isso: Senhor, muitos não creem. Por que muitos não creem? A resposta está aqui: não creem porque Deus cegou o entendimento e o coração de muitos. Mas, irmãos, quando você lembra do texto que eu acabei de ler, que fala da traição de Judas Iscariotes, a pergunta que vem à nossa mente, ou o pensamento que vem à nossa mente é este: quem poderia imaginar que no círculo mais íntimo dos seguidores de Jesus, alguém haveria de traí-lo? Que ninguém não o reconheça lá fora? Até entendemos, até compreendemos, mas que alguém que viu, alguém que caminhou, alguém que teve o privilégio de ser convidado, alguém que fez parte, alguém que testemunhou, negar e trair a Jesus, isto, irmãos, é algo que nos entristece e nos abala. Quem poderia imaginar? Há um pregador que disse assim: jamais se duvidou do fato de que redimir os pecados do mundo se conseguiria à custa de um coração destroçado. Quando Jesus chega naquele momento final do seu ministério, há esta constatação de que muitos não creram. E quando o ministério de Jesus se afunila ainda mais, um dentre os seus seguidores haverá de traí-lo. Não é à toa que o coração de Jesus neste momento está angustiado, o coração de Jesus está destroçado, porque conforme ele vai se aproximando da cruz, ele vai ficando sozinho, totalmente sozinho.
Lemos nessa noite Isaías 53, versículo 3. Homem de dores, não foi isso que lemos? E que sabe o que é padecer. Antes que no texto bíblico a presença de um traidor entre os discípulos fosse revelada, Jesus fez aqui 3 afirmações. A primeira afirmação está no versículo 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes é para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus estava ali numa manifestação de amor aos seus discípulos. Jesus estava ali numa demonstração de entrega e de consagração aos seus discípulos. E a primeira constatação que Jesus faz é esta: não falo a respeito de todos vós. Pois lá no versículo 2, que nós também já lemos, está escrito que naquele momento tão solene, o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. E naquela celebração de amor, o coração de Jesus se angustia, porque ele está trazendo uma lição extremamente importante de amor e de humildade, mas ele não pode dizer que aquilo faz referência a todos. Então ele é enfático: não falo a respeito de todos vós. A segunda observação, na continuação do texto, tem algo que nós às vezes passamos sem perceber. Antes para que se cumpra as Escrituras. É antes para que se cumpra a Escritura. E em ato contínuo, Jesus faz a citação do Salmo 41, versículo 9. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Se você for estudar a história desse salmo, você vai ver ali a angústia de Davi, no momento em que ele é traído por seu filho Absalão, e por aquele que era considerado o homem mais sábio do reino, cuja palavra era considerada como um conselho de um Deus, do próprio Deus, né? Do Deus de Israel, chamado Aitofel. 2 Samuel 16, 23 diz assim, que o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. E Davi, naquele momento, naquele salmo de dor e de lamento, ele faz essa citação: aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Ferir o calcanhar na Bíblia é o mesmo que trair, é o inesperado acontecendo, é alguém que está perto, que está próximo, que se volta contra você. Não havia como o coração de Jesus naquele momento não estar destroçado. Concordam comigo? É interessante como a Bíblia vai se cumprindo, né? Muitas experiências de Davi, elas vão se cumprir de forma plena e completa na pessoa de Jesus Cristo. Ferir o calcanhar, irmãos, na Bíblia, também remete a nossa mente para a primeira promessa que nós temos na Bíblia da vinda do Salvador, que é Gênesis 3,15. Está escrito assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, descendente da mulher te ferirá a cabeça,
e tu, que é o descendente da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Menciona aqui novamente o calcanhar, né? Aquele que come do meu pão, Salmo 41:9, levantou contra mim o seu calcanhar. E aqui está falando do Salvador que viria e pisaria a cabeça da serpente, mas teria o seu calcanhar ferido. E aquilo se cumpre neste momento solene e santo, em que Jesus está declarando aos seus discípulos que os ama, e no momento em que Jesus despe as suas vestes e lava os pés dos seus discípulos, e Jesus ali se entristece, porque o que ele está dizendo não é de todos, porque ele sabia que um deles feriria o seu calcanhar. Terceira observação, irmãos, deste texto, mas eu quero enfatizar ainda o que eu falei há pouco, e eu quero deixar isso claro na mente dos irmãos, é antes para que se cumpra a Escritura. Todas as vezes que a Bíblia diz assim, é para que se cumpra a Escritura, é para que você e eu tenhamos em mente que aquele acontecimento não foi um acidente, mas dentro dos eternos decretos de Deus, aquilo estava previsto e determinado para acontecer. E por isso no versículo 19 tem uma observação também maravilhosa, diz assim: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus estava então dizendo que o que estava acontecendo, embora o seu coração estivesse ferido e destroçado, estava acontecendo para cumprir as Escrituras. E Jesus dizia, para confortar o coração de seus discípulos, estas palavras: eu já estou dizendo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que de fato eu sou o Deus presente entre vocês. Jesus não queria que seus discípulos concluíssem que ele estava preso, que ele estava atado por uma combinação cega de circunstâncias da qual não poderia escapar. Jesus queria que eles entendessem que tudo o que estava acontecendo por determinação do próprio Deus. Não iriam matá-lo, ele escolheria morrer. O apóstolo Pedro, em Atos 2:23, no seu primeiro sermão, se referindo à morte de Jesus, ele diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Pedro então reconhece que aquilo que estava acontecendo com Jesus era desígnio, determinação do próprio Deus. Jesus Cristo também disse em João 10:18, referindo-se à sua vida: ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. E mesmo sabendo de tudo isto, o coração de Jesus estava sôfrego e angustiado em um grau certamente que nem eu e nem você podemos corretamente compreender. Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos algo que é importante sempre, até mesmo para a nossa vida. O que sucederia deveria fortalecer a fé e não destruir a fé. E é sempre importante lembrarmos essas coisas, às vezes no contexto de crise que nós venhamos a viver, no contexto do inesperado, no contexto de coisas que acontecem, que nos afetam, que nos ferem. O objetivo de Deus, irmãos, não é que a nossa fé seja enfraquecida, mas que a nossa fé seja fortalecida. Muitas vezes o crente se desestrutura com palavras, se desestrutura com acontecimentos,
se desestrutura por causa de imprevistos, se desestrutura por causa de frustrações pessoais, sejam elas quais forem. Jesus, no seu exemplo, está aqui nos ensinando que as coisas que acontecem, elas estão debaixo do desígnio e da presciência de Deus e da determinação do Senhor. E tudo aquilo que acontece não é para que a sua fé seja enfraquecida, mas que você creia que Jesus ainda é o Senhor, Ele é o grande eu sou, Ele tem todas as coisas nas suas mãos. Que mensagem maravilhosa Jesus trazia naquele momento de dor aos seus discípulos, porque Jesus não se preocupa consigo, Jesus se preocupa com eles, para que eles permanecessem firmes nele. É maravilhoso, irmãos, quando eu estava meditando neste texto, eu fico maravilhado com o entendimento que Jesus tinha das circunstâncias desfavoráveis da vida, das contradições, do inesperado. Quando coisas assim vierem a acontecer, você pode crer que Jesus é o grande eu sou. Não há improváveis na nossa vida, queridos irmãos, tudo está dentro da vontade e do querer do nosso Deus. Chegamos então ao versículo 21. O traidor é indicado. Não significa que todos entenderam quem era o traidor. Significa sim que o traidor estava sendo indicado, mas quem poderia imaginar? Um traidor, entre eles, ninguém poderia imaginar. Por isso que eles não conseguiram fazer a leitura correta daqueles acontecimentos. Mas o texto nos diz de como estava o coração de Jesus. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Quando eu estava estudando esse texto, irmãos, eu fui ler o que os comentários, os pastores, os servos de Deus escreveram sobre isto. E aquilo que eu entendi que era interessante, eu falei assim: eu quero levar isso para a igreja. E ele diz assim: a onisciência de Jesus não o privou do sofrimento e da angústia de ver um dos apóstolos escolhidos tornar-se voluntariamente um apóstata, um traidor. Ele ainda diz sobre essa passagem: tais passagens nos mostram que temos poucos motivos para murmurar quando nossos amigos falham para conosco e os homens nos desapontam. Deveríamos estar mais preparados para isto. Deveríamos ser mais resistentes a isto. Porque entre o círculo mais íntimo de Jesus, isto aconteceu, e aconteceu com o próprio Senhor. E também é interessante, irmãos, que Jesus disse assim: um de vós me trairá. Jesus não identificou o traidor. E ao não identificá-lo, o Senhor estava fazendo um favor a todos. Proporcionou a todos eles a oportunidade de examinarem a si mesmos. Imagine no momento tão solene do celebrar da ceia, Jesus se levanta e diz, de forma angustiada e sincera: um de vós me trairá. Aquilo trouxe, irmãos, um sofrimento no coração dos discípulos. E cada um começou a perguntar para si mesmo: será que sou eu? Será que sou eu o traidor? Isso está escrito em Mateus 26, 22. E eles, muitíssimos
contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Hendrickson escreveu um comentário de João, creio que esse comentário está em português. Ele diz assim, referindo-se a esse versículo: que cada discípulo hoje se sinta embargado por um certo temor de si mesmo, que cada discípulo hoje desconfie seriamente de si mesmo, que seja envolvido numa saudável incerteza. E eu concordo com ele. Às vezes nós temos que fazer uma introspecção, às vezes nós temos que fazer uma análise mais sincera, mais detida, mais demorada da nossa vida. Será que eu sou um discípulo verdadeiro? Mas não fazer essa introspecção para nos afastar, mas essa introspecção para nos aproximarmos mais do Senhor, porque eu tenho certeza que aquela introspecção trouxe aqueles que eram sinceros a um posicionamento mais reto diante do Senhor Jesus, ainda que eles desconhecessem a sua própria fraqueza. Vamos ver nos acontecimentos seguintes a traição de Pedro, que se imaginava forte e se revelou fraco, e a fraqueza de todos os demais, pois a Bíblia diz que ao aproximar-se da cruz, todos fugiram e deixaram Jesus sozinho. Mas isso não impediu que naquele momento todos eles fizessem uma introspecção. Você não pode continuar vivendo a vida cristã sem uma introspecção séria a cada momento e sem uma disposição renovada de estar servindo o Senhor. E foi por isso que Jesus colocou as coisas dessa forma. Versículo 22 a 26. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Nós sabemos que é o apóstolo João. Essa cena está retratada na pintura mais famosa de Michelangelo. Se você observar ali a pintura da grande ceia, tem um discípulo que está reclinado no peito de Jesus, e tem ali a cena em que Pedro está assim preocupado, fazendo um gesto para que João pergunte para Jesus, pois naquele momento todos queriam saber quem era o traidor. E o texto continua: a esse fez Simão Pedro sinal dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, o que aconteceu? Imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Mas era um momento emocional tão difícil, que no versículo 28 diz assim: nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Eu fico sempre maravilhado com este texto, irmãos. Sabem por quê? O endurecimento do coração não acontece da noite para o dia. O endurecimento do coração de Judas foi acontecendo de forma paulatina. O endurecimento de Judas foi acontecendo durante a sua caminhada. Até alguns comentaristas dizem que em toda essa narrativa, naquilo que Jesus foi falando momento a momento, basta você ler com cuidado, eles dizem que Jesus procurou desde o início
tocar a consciência de Judas Iscariotes para que ele se arrependesse e voltasse atrás. Mas o coração de Judas foi se endurecendo. Os últimos apelos de Jesus à consciência de Judas não foram atendidos. E a Bíblia diz que o diabo, por fim, entrou em seu coração. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Ele entrou, passou daquele ponto, em que é impossível voltar. Judas é uma palavra tão linda, irmãos. O nome Judas tem um significado tão maravilhoso. Judas significa louvor. Judas tem a ver, o nome Judas fala do engrandecimento de Deus. Que pena que esse personagem endureceu o seu coração a ponto de entrar nele Satanás. William Barclay, já terminando, irmãos, diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: esta é a derrota mais terrível da história, a derrota do amor. Tendo-os amado, começa o texto dizendo, amou-os até o fim. E amando-os até o fim, Judas não ouve os apelos de Jesus à sua consciência. E o amor de Jesus não é levado a efeito dentro do seu próprio coração. Ainda que pensemos nos decretos soberanos de Deus, não deixa de ser um alerta ao nosso coração, das vezes em que Deus fala conosco, e nós às vezes não ouvimos detidamente para voltar, para repensar e para rever os nossos conceitos. Não está escrito na Bíblia, lembra-te, pois, de onde caíste, e volta à prática das primeiras obras. A Bíblia está sempre lançando esses apelos à nossa consciência. William Hendrickson, ele diz assim, ele é um pastor presbiteriano, reformado, e ele diz assim, no decreto incompreensível, mas todo inclusivo de Deus, há lugar até para admoestações solenes, dadas àqueles que em última instância estão perdidos. Irmãos, está certíssimo. No decreto incompreensível de Deus, no decreto todo inclusivo de Deus, há lugar para admoestações solenes, dadas àqueles que em última instância estão perdidos. E você vê isso na Bíblia como um todo. Deus dando recados para este mundo que está perdido, para este mundo que ruma para o inferno, para este mundo que ruma para a condenação. Deus dá os seus recados, até mesmo para aqueles que estão perdidos. Healy, pastor metodista, ele diz assim, brincar com os primeiros pensamentos de pecado, reputar como insignificantes as ideias más que surgem em nossos corações, permitir que Satanás fale conosco, nos engane e introduza falsos conceitos em nosso íntimo. Muitas pessoas talvez considerem tudo isso como tolice. É exatamente nesse ponto que se inicia o caminho para a ruína eterna. É quando nós desconsideramos os apelos de Deus à nossa consciência. Feliz é aquele que realmente acredita, diz ele, que o diabo existe. Bem-aventurado é aquele que vigia e ora todos os dias para ser guardado das tentações de Satanás. Um dos mais terríveis fatos de nosso caráter é a extensão em que podemos endurecer o nosso coração por resistirmos à luz e ao conhecimento espiritual. Não são homens
e responsáveis que estão escrevendo isto são pregadores missionários que vivenciaram estas experiências muito semelhantes àquelas que nós experimentamos hoje, de tentarmos falar do Evangelho e de sermos desprezados. Há muito tempo eu li, irmãos, uma definição do inferno. Eu acredito que essa definição é de Spurgeon. Ele diz assim, que o inferno é um conjunto de verdades reconhecidas fora do tempo. O versículo 30 que nós lemos diz assim, e tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Era noite. E que noite escura, e que noite triste foi aquela. Perto do Salvador, mas longe da salvação. Quase salvo, mas totalmente perdido. Que Deus nos ajude, irmãos, a ouvirmos a voz do Espírito. E que não esqueçamos, ao término dessa mensagem, da palavra dita de Jesus, dita por Jesus a seus discípulos. Tudo isto eu estou dizendo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Que eu sou. Todas essas coisas, a Bíblia continua nos dizendo, para que, ao vê-las no mundo, que a nossa fé seja fortalecida e não enfraquecida. Há muitos que enfraquecem, porque, são poucos, ninguém vai, ninguém participa, ninguém realiza, e só coloca críticas. É necessário, irmãos, ter a nossa fé novamente fortalecida no grande eu sou, que tem todas as coisas em suas mãos soberanas e onipotentes. Que Deus nos abençoe e que ao aproximarmos da Páscoa, possamos trazer isso em nosso coração, examinar a nossa própria vida e falar, Senhor, trabalhe em meu coração para a tua honra e para a tua glória, que eu possa ouvir a voz do teu Espírito. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Amém?